Hoje nós vamos comentar sobre o modelo de Drude. O modelo de Drude é um modelo bastante simples para discutir a resistência de materiais, resistência elétrica, né, a transmissão de corrente e a relação que existe entre voltagem, resistência, corrente, todas essas coisas. Bom, esse modelo ele está baseado numa ideia de basicamente de um cano, né? Ou seja, eu tenho um cano no qual existem gás de elétrons, digamos assim, que se movimentam com, uh, com velocidade v e com carga e. Né? Então, como o campo está apontando nessa direção aqui, na direção negativa, digamos, do eixo x, uh, a pergunta é qual a relação que nós vamos ter, então, entre v, a voltagem, né, e a corrente, no final das contas, e relações com a resistência. Bom, primeiro, inicialmente, esse cilindro vai ter uma área aqui, lateral S, essa área aqui vai medir S, e eu vou assumir que eu tenho uma densidade de corrente J. Tá? Então, se eu multiplicar J por S, eu vou ter I. E além do mais, eu vou admitir que o campo E é constante, então V vai ser igual a E vezes L. J vai ser, portanto, I sobre S, e tem uma relação que é dada por sigma E. Essa relação aqui é uma relação que ela não decorre das leis de Maxwell, tá certo? Essa relação aqui ela não decorre das equações de Maxwell. Ela é uma relação que tem a ver com a resistência dos materiais. Essa quantidade aqui, sigma, é chamada de condutividade. Então, quanto maior sigma, melhor condutor vai ser o meu material. Bom, o que vai acontecer a partir disso? A partir disso eu tenho que E é igual a I sobre sigma S, e eu tenho que E que é igual a V sobre L também, pela outra equação. Então eu tenho uma relação entre I sigma S VL. Então eu consigo a partir daqui dizer que V é igual a IL sobre sigma S, que é dado por RI. Tá? Ou seja, a resistência é igual a L dividido por sigma S. Tá? Então essa relação aqui é uma relação tradicional e ela decorre do modelo de Drude, permitindo então calcular a relação entre VI e L. Então, R, né? Então, R é a razão entre L, sigma e S. Então, entre a condutividade, entre o comprimento do fio e a área. Então, quanto maior a área lateral, menor a resistência. Né? Quanto maior L, maior a resistência. Tá? E quanto maior a condutividade, menor a resistência. Esse é um modelo bastante simplificado. Ele tem um problema que é o seguinte, né? O que vai acabar acontecendo? Essa relação entre J e E, ela é uma relação que a gente tem que discutir um pouco ela pelo seguinte. Observe que J em módulo é igual a sigma E. Isso que eu queria discutir com vocês rapidamente. J é igual à densidade dos elétrons, ρV, multiplicada por V.
Isso é igual a sigma E. Tá? Então, essa lei empírica aqui, que é também chamada de lei de Ampère, ela microscopicamente, ela implica que existe uma relação linear entre V e E, tá certo? Entre V e E. Nós vamos discutir isso, eu vou discutir isso com mais detalhe, qual é a possível origem dessa relação entre essas duas quantidades e tentar interpretar então qual é o que realmente significa sigma. Bom, eu queria inicialmente discutir com vocês o seguinte: eu tenho que ρV vezes V é igual a sigma E. Bom, o que acontece? O campo elétrico E, ele é essencialmente uma força elétrica, né? Dividido pela carga, Q. Tá? Então é uma força dividido pela carga. Então, olha só. Imagine que eu tenha o meu elétron aqui. Tá? E eu tenho uma força que é constante, porque a carga do elétron é constante. Tá? Isso aqui, pro meu problema aqui, isso é F sobre E. E é constante, o campo elétrico E é constante, então a força é constante. Imagine que eu tenha um campo elétrico E, né, que vai estar apontando agora nessa direção. Eu vou ter uma velocidade, né, uma aceleração, que vai estar apontando na direção contrária, em tese, supondo que eu tenha partido do repouso. Mas como ele está parado aqui, eu vou aplicar um campo elétrico E. Como a carga do elétron é negativa, ele vai tender a se mover contrário ao campo. Ele vai começar a acelerar, né, e vai acelerar para sempre. Tá certo? Ele vai acelerar para sempre, porque essa força é constante, então a aceleração vai ser constante, a velocidade vai ser constante, eu vou ter o fato de que a minha velocidade que aparece aqui, ó, essa velocidade que aparece aqui, ela tenderia a crescer. Se essa velocidade cresce, significaria que I cresce, a corrente cresce, porque ρV é fixo. Então, no final do dia, o que eu teria? No final do dia, eu teria que I cresceria à medida que o tempo passa. E isso corresponde a uma ideia muito estranha que, imagine que eu tenho um fio, eu tenho uma diferença de potencial aplicada nesse fio, entre dois pontos, e eu teria uma corrente que cresceria com o tempo. O que, obviamente, não faz sentido prático. Tá? Então, não é o que vai acabar acontecendo. Eu não tenho uma velocidade crescente, eu não tenho uma corrente crescente, não é o que eu observo. Para não ser isso que eu observo, eu preciso imaginar que existe uma força de reação a isso, tá certo? Essa força, de forma que, quando eu calcular as forças que agem sobre o elétron, imagina que eu tenho a massa do elétron vezes a aceleração aqui, eu tenho uma força que vai se opor ao movimento, tá certo? Tá? Essa força, ela vai ser a carga elétrica, as forças que vão estar atuando vai ser isso, menos uma força que vai se opor a esse movimento, que vai ser um alfa V. Tá? Eu estou em X aqui, por isso que eu estou um problema dimensional, tem isso. Ela se opõe, tá, a essa propagação. Ela é oposta à força aqui, dependendo do caso. Né? O que vai acontecer? À medida que a velocidade cresce, como essa força aqui é constante, essa velocidade aqui vai crescer até um ponto em que essas duas coisas vão se anular. Quando essas duas coisas se anularem, eu vou deixar de ter eu vou deixar de ter uma força significativa, eu vou passar a ter uma força basicamente nula, mas o meu elétron vai estar se movendo com uma determinada velocidade. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou atingir um determinado momento em que eu vou ter, essa condição aqui.
E eu vou ter então que V vai ser igual a um E sobre F sobre alfa. Tá certo? Então atinge uma velocidade limite aqui, tá? Essa velocidade limite, ela é causada, digamos assim, por alguma coisa. A questão é o que causa essa força. Tá? A imagem tradicional é que essa força ela seria causada pelo atrito entre os meus elétrons e alguma coisa. Tá? E alguma coisa. Essa coisa poderia ser a, a interação com as paredes, por exemplo, né, do meu tubo, digamos assim, imaginando esse modelo de tubo. Tá? E aqui eu vou retomar um ponto importante, que é o seguinte. Esse modelo de Drude, que é basicamente um conjunto de cargas, que são bolinhas se movendo sob ação de força, ele é um modelo que é útil, porque ele produz uma equação que é útil, né? Que é uma relação que me dá a relação entre a voltagem, a diferença de potencial, e a corrente, na presença de resistência. Mas quando eu olho microscopicamente para esse modelo, eu começo a ter problemas. Tá? E isso nós vamos discutir logo na sequência. Bom, então agora a gente vai estudar um exemplo prático dessa discussão que a gente fez. Vamos considerar um fio padrão. Ele tem essa área lateral aqui, que é uma medida padrão de fios que a gente consegue comprar no mercado, digamos assim. Eu tenho essa condutividade, que é uma condutividade do cobre. Tá? Vocês veem que ela é representada por essa letra aqui, que é um ômega invertido, tá certo? Porque a condutividade tem a unidade oposta da resistência. A resistência é medida em ohms, né? Então, a resistência é medida em ohms. E a condutividade é medida em mós, tá certo? Então isso aqui, o ohms é tradicionalmente representado por isso aqui, né? E sigma é o inverso disso, então ele é representado por isso aqui, na verdade. Tá como se fosse essa letrinha invertida. Ok, então eu tenho o sigma, que é dado por isso, que é basicamente o inverso da resistência. E o L, esse comprimento aqui eu tirei de um exemplo de um livro americano. Então isso aqui é uma milha no final das contas. Eu tenho uma corrente de 10 amperes. Eu tenho a minha lei aqui, I é igual a V sobre R. A minha diferença de potencial é 220 volts, que é o padrão, né? Meu campo elétrico, então, é 0,132 volts por metro em uma milha, basicamente, né? E agora eu consigo estimar a densidade eletrônica, né, num cubo de 1 angstrom, basicamente, vai me dar menos 1,81 vezes 10 na 10 coulomb por metro cubo. Cubo aqui é cubo, né? Vou arrumar isso depois. Bom, ρe V sobre S, então, é igual a sigma S, que é a lei de Ampere que eu falei para vocês. E se eu aplicar ρe S sigma E, nesse caso, né, eu tenho todas essas quantidades, eu percebo que a minha velocidade, a velocidade dos meus elétrons é muito baixa, tá certo? Eles se movem com uma velocidade de 0,004222 metros por segundo, uma velocidade muito baixa. Então isso daria a ideia de que, por exemplo, se eu tenho um cabo, tá, de um quilômetro, basicamente uma milha de distância, eu ia demorar um tempo descomunal para o elétrico que está numa ponta chegar na outra ponta. Tá? Só que não é isso que acontece. Tá? Primeiro, não é isso que acontece porque, no final das contas, eu tenho uma espécie de fluido aqui que está se movendo. Quando eu aplico o campo elétrico, que vai apontar nessa direção aqui, eu vou gerar um movimento para cá. Né? Então, E vai estar apontado para lá, né? V vai estar apontado para cá. Eu vou ter uma massa de movimento aqui que vai ser o fluido como um todo vai se mover. Tá? E os meus eletrões vão começar a se mover.
A corrente, a percepção de corrente é instantânea, porque na verdade o que acontece imagina que eu não tenho uma diferença de potencial, eu ligo essa diferença de potencial. A diferença de potencial vai se mover com a velocidade da luz, tá? Então é 3 vezes 2, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então isso aqui vai se mover, o sinal vai chegar muito rápido lá, e isso vai induzir um movimento que vai ser dado por isso aqui. Mas aqui começa a ficar claro que esse modelo não é muito razoável no final das contas, né? Eu tenho um problema sério aqui. Eu começo a perceber que essa imagem não é uma imagem muito adequada. Na verdade, o que acaba acontecendo é que o modelo de Drude é um exemplo interessante para a gente estudar, também na filosofia da ciência, porque ele é um modelo que está microscopicamente ele é errado. Não tem nada a ver os elétrons que estão presentes no material condutor com bolinhas. Elétrons não são bolinhas. Elétrons não se movem como bolinhas. Elétrons são coisas muito diferentes do que bolinhas. Tá? Essa é a base da mecânica quântica. A mecânica quântica vai descrever os elétrons usando uma linguagem adequada. Então ela vai descrever isso usando em termos de funções de onda. A condutividade vai estar relacionada a, ao vetor de onda dos elétrons. E eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque eu precisaria de um contexto muito maior, que não é o objetivo dessa disciplina. Mas, por exemplo, eu tenho duas bandas de condução, duas bandas eletrônicas. Uma delas chamada banda de condução, que é a banda onde os meus elétrons se movimentam. Então, os elétrons na banda de condução, eles são livres, como se diz. Então, assim, eles não são localizados no meu material. Eles não estão localizados. São livres para, numa imagem, se moverem por todo o material. Quando eu aplico um campo elétrico, eu vou mudar a configuração dessa função de onda. Tá? Então, de uma certa maneira, é como se eu tivesse elétrons se movendo em direções arbitrárias. Quando eu aplico um campo elétrico externo, eu, na média, começo a ter um movimento numa determinada direção. Tá? Então, é como se eu aplicasse uma leve tendência a isso. A origem desse termo da condutividade, ou seja, o que faz com que os meus elétrons não possam se mover de forma, respondam dessa forma a um estímulo externo, está relacionado com as interações que os elétrons possuem com a rede cristalina. Ou seja, o meu sólido, por simplicidade, vamos assumir que ele é um cristal, eu tenho elétrons que estão presos aos núcleos, que são chamados elétrons da banda de valência. Eu tenho elétrons que são livres. Os elétrons que estão na banda de valência, mais os núcleos, eles oscilam. Tá? Então, você tem que imaginar os elétrons, os átomos como oscilando, eles estão vibrando no meu material. Então, é um cristal, imaginem molinhas juntando em torno de esferas. Tá? Molas em torno de esferas, uma estrutura tridimensional, uma rede cristalina. E essas coisas estão se movendo, elas estão flutuando. Tá certo? Elas flutuam. A origem da resistência está relacionada à interação que surge entre os elétrons e essas oscilações. Essas oscilações são chamadas de fônons. Fundamentalmente, a causa da resistência é a interação entre os elétrons que estão na banda de condução se movendo e os fônons que estão presentes na minha rede. Por isso que quando eu aumento a temperatura da minha rede cristalina, eu aumento as oscilações e eu favoreço a interação entre os elétrons e os fônons. Tá? Obviamente também me tiraria muito fora do meu contexto, mas na mecânica quântica
todos os objetos são tratados na sua dualidade onda-partícula. Então, os elétrons são uma entidade que tem características de onda de partícula, e os fônons também têm características de ondas de partículas. E eu represento essas interações entre os elétrons e os fônons quase como se fosse uma interação entre duas partículas, no final das contas, no contexto da mecânica quântica. Então, esse é um modelo muito mais sofisticado, muito mais rico, muito mais complexo. Né? Mas, de qualquer maneira, isso não tira o valor do modelo de Drude. O modelo de Drude é um modelo simples. Tá? Ele dá uma imagem pictórica para as coisas. Tá? Os modelos não precisam ser, eles não precisam espelhar a realidade exatamente. Os bons modelos, eles têm um nível de complexidade que nos permite ter uma intuição adequada para fazer as previsões que a gente precisa fazer. Obviamente, o modelo de Drude nos ajuda a entender condução em alguns materiais relativamente simples. Quando eu vou para situações mais complexas, como semicondutores, que é onde a nossa tecnologia, nossa vida basicamente se baseia nos dias de hoje, aí eu preciso de modelos mais complicados. Aí eu preciso de modelos mais complicados, daí esse modelo deixa de valer. Tá? Então, mas, de qualquer maneira, todo modelo tem limitação. Nenhum modelo é perfeito. E não necessariamente um bom modelo é um modelo mais realista. O modelo ele tem que ser adequado à qualidade da previsão que eu preciso, a capacidade de prever que ele tem e a sua simplicidade, porque o modelo, no final das contas, ele é algo que tem que ser usado por seres humanos. Então, imaginem que se eu tivesse que ensinar para todos os eletricistas as nuances da mecânica quântica, isso seria basicamente inviável. Eu preciso de modelos que sejam adequados para a função que ele, as funções que quem usa esses modelos precisam atender. Se eu quero planejar uma casa, eu não preciso entrar nesses detalhes todos aqui de como a condução ocorre. Eu posso ter um modelo muito mais simplificado. Nesse sentido, eu posso usar o modelo de Drude, tá, para resolver o meu problema. Apesar de que ele não é estritamente consistente com o que a gente conhece da microscopia da condução elétrica hoje.